esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sejam perdoados os nossos pecados. Meus irmãos e irmãs, hoje nós fazemos memória dois grandes santos da nossa igreja. Um, já mais antigo, nasceu por volta do ano 1560 e alguma coisa, na Sicília, na Itália. A outra, polonesa, nascida em 1889, por aí. E morreu muito nova. Santa Faustina morreu com 23 anos de idade, mas deixou uma vasta vida espiritual, principalmente nos seus diários. De fato, hoje é o dia da Páscoa, da passagem, da morte de Santa Faustina Kowalska. Por isso é o dia litúrgico. São Benedito, por determinação da CNBB, nós celebramos hoje, mas a data de seu falecimento é em 4 de abril. Bom, razões desconhecidas que talvez os bispos saibam explicar o porquê que a festa foi deslocada para outubro, de São Benedito. Ousaria dizer eu, por causa das tradições dos congados, que tem uma devoção muito forte a São Benedito, pelo fato de ele ser negro. E os congados são justamente nesta época por causa da festa que vamos celebrar daqui 2 dias de Nossa Senhora do Rosário. Mas São Benedito, já logo cedo, teve que lidar com a dificuldade da estreiteza do coração dos homens. O fato de ser negro fez com que ele sofresse muito o racismo, o preconceito na Itália. Mas isso não foi para ele um motivo de fechamento ou de reclusamento em si mesmo. Conseguiu vencer o mal na força do bem. Filho de escravos que vieram da região da Etiópia, na África, para trabalharem escravamente na Itália, como escravos na Itália. Benedito, ainda jovem, aos 5 anos de idade, sentiu o ardor vocacional. E, inspirado no exemplo dos frades franciscanos, ingressou nesta ordem, justamente por isso recebendo a alforria de sua escravidão, para ingressar-se na ordem religiosa dos franciscanos. Aqui, meus irmãos e irmãs, permita-me fazer uma apologia em favor da igreja. Porque hoje se distorce muito, a partir de uma ignorância histórica, o que é de fato o ensinamento da igreja do que foi a prática de alguns membros da igreja. Primeiramente, nós professamos no credo: creio na Santa Igreja Católica. Precisamos fazer uma distinção. A Santa Igreja Católica é aquela que esforça-se e busca, no seu ensinamento, na sua doutrina e no seu magistério, ser fiel a Jesus, nosso Senhor. Porém, nesta Santa Igreja existem homens e mulheres de visões estreitas. Não precisamos ir muito longe. Basta olharmos para as nossas sacristias nos dias de hoje. E percebemos que aquilo que deve ser o norte de vida ainda não chegou na prática da vida dos nossos cristãos. Por que eu digo isto? Porque há muitos por aí que dizem que a Igreja Católica foi a favor da escravidão dos negros. O próprio fato de São Benedito ser acolhido entre a ordem franciscana já é um exemplo claro
de que a igreja nunca emitiu um pronunciamento público, formal, em favor da escravidão de qualquer tipo de raça. Precisa ser dito isto, num tempo de fake news corroboradas por histórias distorcidas, justamente para denegrir a história da igreja. Agora, isso não implica que alguns padres e bispos não tivessem cedido na prática a esta visão tão detorcida da escravidão. Por isso que é necessário sempre fazermos a separação entre o que é a visão dos membros da igreja e do que sempre foi a visão da igreja, porque a igreja, enquanto corpo de Cristo, não erra. Ela é infalível, porque é assistida pelo Espírito Santo. Tanto é que os membros da igreja podem errar, que a primeira leitura de hoje, do apóstolo Paulo aos Gálatas, nos mostra uma coisa muito humana. Vocês prestaram atenção que Paulo está batendo boca com Pedro aqui? Cefas é o nome hebraico de Pedro. E Paulo está batendo boca com Pedro e chamando Pedro de hipócrita. Porque Pedro, o primeiro papa, o que tinha por função zelar pela doutrina da fé, começou a viver uma vida dissociada da sua pregação. Acolheu-se na pregação os pagãos, mas Pedro começou a se comportar como judeu. E o que Paulo diz aqui? Quando eu percebi que Pedro estava vivendo de uma maneira contrária ao evangelho, eu adverti Pedro. Aqui Paulo está nos mostrando, meus irmãos e irmãs, o que de fato é a correção fraterna e que hoje em dia precisa ser redescoberta no coração da igreja. Se nós amamos a igreja, nós não somos aqueles que dilaceramos a igreja, expondo publicamente seus erros com um pretexto de amá-la. Hoje em dia virou mania falar da igreja e dos membros da igreja por um zelo santo em prol da integridade da igreja. Mas quem ama a igreja não expõe para difamá-la os seus erros e suas fraquezas. Chama cada um dos seus membros, em particular, que está vivendo uma vida contrária ao ensinamento da igreja, para adverti-los. E isso não tem sido feito. É mais fácil falarmos do fulano do que falarmos com o fulano que ele precisa mudar de vida, porque nós não nos comprometemos uns com os outros. Nós queremos viver uma religião light, onde eu me salve e o resto se lasque. Enquanto na verdade a igreja é um corpo. Se um membro do meu corpo adoece, todo o corpo adoece. Não tem jeito, né? Bate o dedinho mindinho na quina da mesa, deixa inflamar, que todo o seu corpo pode correr risco por causa da inflamação lá no dedo mindinho. Se nós não aprendermos com São Paulo, meus irmãos e irmãs, a chamar quem quer que seja, ainda que seja Pedro. E quanto na história da igreja aconteceu isso? Aqui me recordo de Santa Catarina de Sena, analfabeta, que chamou a atenção do Papa. Disse: olha, o senhor está vivendo algo contrário ao evangelho. E o Papa se converteu. Na época que havia ali uma briga entre Avignon e Roma, o Papa mudou para a França. E Santa Catarina foi, por meio de uma carta que ela ditou e alguém escreveu para ela, chamou a atenção do Santo Padre. Em particular, com amor, no respeito. Nós precisamos aprender isso, meus irmãos e irmãs. Porque o amor não causa divisão. O amor corrige, mas o amor não divide. Se nós amamos de fato a igreja, nós precisamos novamente redescobrir que nós precisamos falar a verdade, mas a verdade precisa ser anunciada para quem precisa ouvi-la. E a começar dos nossos membros, que precisam às vezes de um choque de realidade, para situarem a que Deus estão servindo. Bom, volto aqui de novo à vida de São Benedito. Já aos 20 anos, tornou-se frade, mas não quis ser ordenado padre. Conseguiu uma dispensa para viver como eremita, isto é, ele era um frade franciscano não conventual, não morava no convento como os outros frades franciscanos, mas recluso numa região mais deserta da Itália, para dedicar-se à oração e também à meditação da palavra de Deus. Porém, o Papa Pio VIII decretou que todos os frades franciscanos voltassem a viver em comunidade.
E o zelo de obediência fez com que Benedito voltasse à sua ordem, à sua comunidade conventual. E lá, São Benedito dedicou-se ainda à oração, à meditação, mas ele gostava da cozinha. Por isso, há a tradição entre o nosso povo de ter um São Benedito na cozinha para não faltar o alimento, né? Porque ele foi o frade responsável pela cozinha do convento. E fazia a comida não porque era obrigado, porque ele foi nomeado superior da ordem conventual. Vejam mais uma vez como a história contraria o que é dito da igreja. Um negro, pobre, filho de escravos, analfabeto, foi colocado como o superior geral da ordem franciscana. O lugar do preconceito, meus irmãos e irmãs, não é no seio da igreja de Cristo. É no coração que ainda não converteu ao evangelho. E ainda ele, sendo superior, escolheu, sendo superior, trabalhar na cozinha. Que grande lição de vida, não é mesmo? Porque os cargos mais simples, as pessoas que adquirem títulos, cargos e poder, não estão dispostos a fazê-los. É muito difícil encontrarmos um diretor que se dispõe a limpar a própria mesa do escritório. É muito difícil de encontrar um doutor que se dispõe a lavar as próprias roupas. Enquanto São Benedito entendeu a lição do evangelho. O maior entre vós precisa ser aquele que serve a todos. E aí São Benedito morreu em fama de santidade, e sua sabedoria era tão grande que, mesmo sendo analfabeto, teólogos da Itália iam consultar-se com ele sobre a doutrina da fé. Um homem virtuoso, que também num período ainda de escravidão, foi eleito santo, modelo de vida. Ainda no século XVII, aconteceu a canonização de São Benedito. Por isso, um santo muito amado no Brasil, porque já no período da sua colonização, São Benedito já era santo e era invocado com muita devoção aqui nas nossas terras brasileiras. A outra que hoje fazemos memória, Santa Faustina Kowalska, não teve a mesma sorte de São Benedito, mesmo sendo branca dos olhos azuis. Santa Faustina Kowalska ingressou-se no mosteiro, onde foi tratada como escrava. Sendo ela cada vez mais apaixonada por Jesus, mais ela foi macerada na humilhação e no sofrimento por causa de ciúme e de inveja das outras irmãs que moravam no convento. Assim, Santa Faustina Kowalska teve uma profunda oportunidade de pagar o mal com o amor. De, à medida em que ela era provada, mostrar o valor da sua fé, do seu amor a Jesus. Faustina, em um dado momento da vida, por causa da sua vida de oração, foi agraciada de ver o próprio Jesus ressuscitado, que a visitou. E começou a partir de então confidenciar-lhe segredos, que ela, num primeiro momento, achou estar ficando doida, procurou o seu diretor espiritual, e o padre lhe pediu, bendito seja esse padre, que ela escrevesse num diário tudo aquilo que Jesus lhe revelasse. E por obediência ao padre, tudo aquilo que ela via daquelas aparições do Senhor ressuscitado, ela começou a escrever nos diários, num livro, num caderno, que hoje nós chamamos o Diário de Santa Faustina. E ela se tornou a apóstola da misericórdia, porque Jesus deixou que ela visse o seu coração, de onde saíam raios de misericórdia. Ela que criou, ou ela que recebeu a inspiração do terço da misericórdia, que tanto nós rezamos hoje. E ela, de um dado momento da sua vida, se viu enferma, vítima de uma tuberculose, que na época não tinha cura. Passou os 3 anos de sua vida sobre a cama. E ali ela fez um propósito, que não iria comer nada, a não ser o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela passou os 3 anos de sua vida, os 3 últimos anos de sua vida, sem se alimentar de pão, de comida,
só se alimentava da Eucaristia. E a Eucaristia foi para ela força durante 3 anos. Ao ponto de um dia um padre, para colocá-la à prova, foi na hora de levar a comunhão para ela, porque ela estava já tratando de tuberculose, não saía do seu quarto. Colocou uma hóstia não consagrada junto com a hóstia consagrada para colocá-la à prova, para saber, né? Será que ela sabe realmente qual hóstia está consagrada e qual não está? E na hora de entregar a hóstia, o padre foi dar a hóstia não consagrada e Santa Faustina respondeu: Padre, pão eu não posso, porque eu prometi a Jesus que eu ia alimentar-me só dele. O padre se converteu e, claro, entregou a Eucaristia a Santa Faustina, que terminou a sua vida, que pediu para terminar a sua vida olhando para o sacrário. Morreu com o seu rosto voltado na direção do sacrário da capela, onde até hoje está assim, o seu corpo não se decompôs. E a sua urna mortuária com o seu corpo, o rosto de Santa Faustina está virado para o sacrário. Vejam, 2 santos radicalmente distintos, nas suas vidas, nas suas histórias, mas unidos por uma coisa só, pelo próprio Cristo Jesus. Esta força, meus irmãos e irmãs, que nos faz ser santo, nós só conseguimos na oração. E é a pergunta que muitas vezes as pessoas chegam até nós e fazem: Padre, o que eu tenho que fazer para rezar? Eu não sei rezar, como rezar? Esta pergunta foi a pergunta que fizeram a Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar. E Jesus então dá um modelo de oração. Um modelo de oração que não é simplesmente uma repetição de palavras, mas que é uma compreensão de quem Deus é. E que precisa se derramar como um rio derrama-se no mar, a partir do nosso testemunho de vida. Qual é esta oração? Jesus diz: quando rezardes, dizei assim: Pai. A primeira coisa que Jesus muda é a nossa compreensão de Deus. Deus não é alguém que está longe, distante, inalcançável e que ninguém vê. Deus é Pai, Abá, papaizinho. Jesus puxa esse Deus que para muitos era incompreensível para uma realidade muito próxima, uma realidade familiar. Pai. E aqui o Pai perfeito, não o Pai ausente, que usa do seu título de Pai para fazer as suas vontades, mas o Pai tal como o Pai precisa ser: provedor, misericordioso, amoroso, corretivo, porque ama, né? E quer ver os seus filhos crescerem. Pai, santificado seja o teu nome. O que significa santificar o nome de Deus? Vejam, Deus não precisa de nada, Ele já é santo. Ele é a fonte e a origem de toda santidade. Como que nós santificamos o nome de Deus? Quando eu me comprometo a tornar o nome de Deus conhecido a partir de mim. Santificado seja o teu nome significa que na minha vida eu demonstre a santidade deste nome de Deus. Eu mostre que de fato eu sou dele e que ele é meu. E assim a gente apressa o reino. O reino que não é construído por nós, o reino que não é plantado por nós, o reino que não é fruto do trabalho humano, o reino que é dom de Deus, nós precisamos pedir todo dia que ele venha, a começar no nosso coração. O reino de Deus que é o céu precisa vir a nós todos os dias. Aí sim, nós entendemos que nós não precisamos ajuntar celeiros, nem enriquecer-nos, porque Deus dá a nós a cada dia o pão de que precisamos. Para aquele dia, aprendemos a viver da providência, aprendemos a confiar em Deus, que o necessário para o dia mais importante da nossa vida, que é o hoje, Ele nos dá. E aí, isso debruça-se num outro modo. Uma vez que a gente entende que Deus é Pai, e que a sua santidade é comprovada na nossa vida, à medida que o reino do céu nos toca, nós aprendemos a dar perdão, porque recebemos perdão. Termino dizendo isso. A oração do Pai Nosso nos compromete, porque nos mostra que a medida com a qual nós seremos perdoados é a medida que nós somos capazes de perdoar e dar perdão.
Por fim, o Pai Nosso, na versão de Lucas, termina dizendo: não nos deixe cair quando formos provados. A provação sempre nos vem, meus irmãos. Como aconteceu na vida de São Benedito, como aconteceu na vida de Santa Faustina, todos nós passaremos pela prova. Só a graça de Deus pode fazer com que nós permaneçamos de pé. Por isso, aprendamos a rezar. Não uma repetição que até uma maritaca ou um papagaio pode fazer, mas uma oração de verdade, que nos ajude a tomar consciência de quem Deus é, de quem nós somos para Deus. E por isso, percebendo-nos na oração como filhos amados, como filhas amadas, sejamos capazes de transbordar amor para aqueles que são filhos do mesmo Pai, para os nossos irmãos e irmãs, independente de sua raça, de sua cor, de sua religião, de suas opções de vida, porque assim nós vamos antecipar esse reino que é dele, mas que ele nos deu como dom e que precisa urgentemente ser testemunhado por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.